Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 36, e eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12. Gênesis, capítulo 36, do versículo 6 ao versículo 12. Que nos diz assim: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não se podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú, que é Edom, habitou no monte de Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos idumeus, no monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Quenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque, que são estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus tremendo, aqui, Senhor, está a Tua palavra infalível, Senhor. Pai, nesta noite, retira de mim, Senhor, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de achismo, qualquer tipo do eu, Senhor, e traga, meu Pai, aquela mensagem que Tu queres, Senhor, para a Tua igreja e para todos aqueles que serão alcançados por ela. Fica conosco, Senhor, nesse instante, que o Espírito Santo, Senhor, repouse sobre cada um de nós neste momento, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, meus amigos, eu trago nesta noite para nós refletirmos a história de um povo inimigo de Deus Pai Todo-Poderoso, os Amalequitas. E é através deste povo, inimigo de Deus, que nós vamos refletir e tirarmos lições extraordinárias para as nossas vidas, para aquilo que Deus requer de cada um de nós nesta noite. Para tanto, teremos uma parte introdutória, que eu vou mostrar uma aparente incongruência, e logo após, estaremos nos deparando com duas situações de obediência e desobediência do povo de Deus Pai Todo-Poderoso. E o início de tudo, e é um dos propósitos básicos das genealogias que aparecem na Bíblia, coisa que muitas vezes as pessoas até
passam batido porque se torna monótono uma leitura, porém é de uma fundamental importância a genealogia posta na Bíblia. E nessa que eu li, essa pequena parte introdutória, consta que esse povo que perseguiu a Deus Pai Todo-Poderoso, através do seu povo, veio de esta geração de Esaú, que eu vou pontuar na parte de Gênesis 36:12, que diz assim: Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Ameleque. O povo dos amalequitas é descendente de Ameleque, este povo que veio para combater, para destruir, ou supostamente tentar destruir, o povo de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando eu comecei a me preparar para essa mensagem desta noite, eu me deparei com a seguinte leitura, quando aparece a primeira citação do povo de Ameleque. Observem, e esse texto fica em Gênesis 14:7, que diz assim: Dei volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Aí eu paro e faço uma reflexão nesse instante. O que é que esse texto tem e que me chamou tanto a atenção quando eu estava orando a Deus, pedindo inspiração para trazer a mensagem desta noite? E eu vou pontuar, eu pontuei algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Esse texto, ele descreve algo que ocorre no tempo de Abraão. Os amalequitas eram descendentes de um dos filhos de Esaú. Duas situações presentes neste versículo. Nos dias de Abraão, avô de Esaú e trisavô de Ameleque, os amalequitas ainda não existiam. Aí eu me perguntei, como os amalequitas podem ter sido citados neste capítulo de Gênesis, se eles não existiam? Se esse povo, o próprio Ameleque, não tinha nem nascido ainda. Aí comecei a ler, a pesquisar o porquê disto. E, diante de alguns estudiosos, eles chegaram à seguinte conclusão. Ponto 1. O livro de Gênesis não foi escrito no tempo de Abraão. No tempo em que estava acontecendo todos esses fatos, o livro não foi escrito. Ponto 1. Ponto 2. Foi escrito posteriormente por Moisés, num período em que os amalequitas já existiam e já estavam estabelecidos e eram conhecidos dos israelitas. Aí começa a desvendar o segredo disto. Ou seja, um texto bíblico lá na frente, que ainda não existia nem aquele povo, é citado, e quando esse povo nasce a posteriori. Para muitos que se apegam a essa coisa, para denegrir a Deus Pai Todo-Poderoso, aqui eles vão apontar como uma incongruência, algo que a Bíblia se torna para eles algo que não tem crédito para eles, porque a Bíblia está errada. Como é que citam uma coisa dessa? E a explicação plausível, eu vou tentar traduzir para vocês aqui de uma forma didática, para ver se os irmãos entendem isto. O que foi que ocorreu nesse tempo? Pronto, então já sabemos que esse texto foi escrito por Moisés a posteriori de Abraão. Ponto. Então, no tempo de Moisés, o livro estava sendo escrito, o livro de Gênesis estava sendo escrito. O que significa isso? Que, quando estavam acontecendo esses fatos, aquele povo não existia ainda. Esses fatos narrados com
toda a genealogia de Esaú. Não existia o povo amalequita ainda, mas foi citado, ponto. E o que isso significa? Significa que naquela região onde, na época de Moisés, aquele povo estava sendo citado porque aquela região era já conhecida da vivência dos amalequitas, mas que no período de Abraão, naquele período, eles não existiam ainda, mas para que o povo de Israel entendessem que toda a história de Abraão se desenvolveu naquela terra, era uma questão de território, mostrar o território naquele momento. É semelhante ao seguinte: eu escrevo hoje sobre a questão das ruínas aqui de Alagoinhas, ali na Alagoinhas Velhas. Eu vou fazer um livro de época quando os jesuítas chegaram aqui em Alagoinhas e construíram aquela igreja lá de Alagoinhas Velhas. Hoje ruínas, naquele tempo igreja. Aí eu digo assim: olha, aqui nesta igreja, eu estou escrevendo no tempo passado, aí eu digo, nessa igreja é uma ruína. Aquelas pessoas daquele tempo não viram aquela ruína. Eu estou dizendo que é ruína hoje para vocês entenderem que ontem ela foi igreja. Esse é o propósito do texto, lhe situar no tempo e no espaço do que estava acontecendo em uma região que era já de conhecimento dos israelitas, que os amalequitas moravam ali, mas que no tempo de Abraão não moravam. Este é o segredo. Isto é o que me deixou assim pasmo, e quando eu encontrar com alguém que queira contestar o texto, eu tenho totalmente uma propriedade de chegar para ele e dizer a verdade do texto. Primeira aplicação desta noite para nós. Aí, mas presbítero, o que isso tem a ver com o crescimento meu espiritual? O que isso tem a ver com eu estar ouvindo isso do irmão do senhor sobre isto? E aí, eu vou me arremeter para o livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Versículo 4, Mateus, capítulo 18, versículo 4, que nos diz assim. Eu vou ler desde do 1 até o 5, que diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior dos reinos dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aí eu me deparei com esse texto enigmático, um texto em que muitas pessoas passam por ele totalmente batido, e que para mim, que eu gosto de ler, esmiuçar a palavra de Deus, é algo assim maravilhoso. Não é essencial para o outro irmão, não é essencial para aquele irmão que tem um coração simples, um coração puro, um coração tranquilo em Cristo Jesus. E aí está a beleza de Cristo, em que as pessoas que têm o seu coração genuíno, inocente, aqueles que não guardam rancor, não importa. Não importa se você tem um conhecimento maior, se você consegue perceber nesta mensagem uma incongruência ou não, não importa. Ame o outro como uma criança, e você terá o reino de Deus dentro de você. E ainda Cristo ainda continua falando. Agora eu vou lá para o versículo, o capítulo 22, do versículo 34 a 40, desse mesmo Mateus. Mateus 22, de 34 a 40, que diz assim: o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele ficara calar os saduceus, que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre,
qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observem, quem era que estava inquirindo? Eram homens entendidos de toda a palavra de Deus Pai Todo-Poderoso. E vocês sabem, né? E nós aqui trabalhamos desde o tempo do pastor Alain, trabalhamos todos os 10 mandamentos, os seus desdobramentos, os pecados que nós cometemos, que está incluso ali, que nos aponta para nós. Todos eles foram destrinchados por Alain e a posteriori pelo pastor Camon, aqui na igreja. E aí vocês já se perguntaram por que Cristo Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2? Para que as pessoas entendessem que, além do conhecimento, existe a essência da palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus está para o simples, está para aquele que ama a Deus literalmente. 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre sua filha. Quantas pessoas idolatram um filho? Quantas pessoas idolatram um carro do ano novo? Quantas pessoas idolatram o político, aquele poderoso para o mundo? E esquece de Deus. Quantas pessoas acham que não tem solução para os seus problemas, porque não tem um amigo que possa abolir os pauzinhos para ele? E está tudo acabado, não encontra em Deus a solução para os seus problemas. Deus em primeiro lugar, somente Deus, é um dos solas. E o segundo mandamento, que aparentemente é algo simples: amar ao teu próximo como a ti mesmo, é algo muito difícil de se fazer. Amar o outro como você ama a si mesmo, tudo aquilo que você quer para você, o mesmo sentimento para o outro. E aí, talvez aquele matuto, aquele que não tem um vernáculo plausível, ame genuinamente o outro. E tanto esses doutores aqui que estavam simplesmente testando a Cristo Jesus, aqui é claro, porque ele viu que Cristo já tinha calado os saduceus. Então agora eu vou testar esse homem, vou ver como é que ele é, vou ver se ele vai realmente sair-se bem desta prova que nós vamos imputar a ele. E quantas pessoas fazem isto hoje? Né? Quantas pessoas fazem isto ao estarem em um trabalho, querendo galgar um cargo maior que o outro, e destruindo o seu próximo? Porque quem é que é o seu próximo? Lembra-se do bom samaritano? Lembra-se dele que passou o sacerdote de largo e viu lá o homem arrebentado e passou de largo? Quantos fizeram isso? Cadê o amor pelo próximo? E aí, como eu me deparei com esse texto, eu disse: meu Deus do céu, para mim isso aí é tão bom, tão gratificante entender, né? E isso aqui, e nada vai importar para aquele que ama genuinamente, que nem consegue perceber. E essa foi a parte introdutória. Ame a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E todo o resto é para o seu deleite, para o seu crescimento espiritual. Mas a essência é essa, né? Você pode ser doutorado de tudo, mas a essência é amar o próximo. Senão isso não vale. Fé, esperança e amor. Qual dos 3 vai prevalecer? O amor. Na eternidade, você não vai precisar de fé, porque você já está lá. Na eternidade, você não vai ter esperança, por quê? Porque a esperança já se concretizou. O que vai restar? O amor. Ame aquele que às vezes não tem recursos nenhum material, mas lhe ama, deseja o bem para você. Ame a Deus Pai Todo-Poderoso, ame ao seu próximo
como a ti mesmo. E as pessoas às vezes não o fazem. Essa é a parte introdutória. Mas o povo de Amaleque, ele persegue o povo de Deus Pai Todo-Poderoso. A origem está aqui. Mas observe o que nos diz o texto de Êxodo 17, de 8 a 13, que é um dos textos mais impactantes da palavra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que eu trago esta noite para nós refletirmos e aplicarmos em nossas vidas. E diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Observe aí que tremendo. Quantas lições nós podemos tirar desse texto? Primeira lição: será que Deus não poderia simplesmente arrasar aquele povo com uma ação sobrenatural? Claro que você vai me dizer que sim, porque Deus pode todas as coisas. Agora, por que ele precisou da ação de Josué no próprio campo de batalha? E dos três, Moisés, Arão e Hur, para estarem lá no cume do outeiro, vigilantes, clamando a Deus com as mãos levantadas, doloridas, clamando a Deus Pai Todo-Poderoso. E aí traz a primeira lição para nós: Deus requer a responsabilidade do homem. Nós somos responsáveis pelo evangelho pregado, como foi estudado hoje pela manhã. Preparar-nos, termos características de alguém que leva o evangelho para o outrem. E aí, Deus age através de nós. Ninguém pense que o evangelho será propagado e Cristo vai voltar se conosco nós estarmos com os nossos braços cruzados. Não, não. Ele requer ação. Moisés foi para a brecha. E uma outra coisa extraordinária que aqui aconteceu neste episódio: Moisés não estava no fronte, ele estava longe daquele local de batalha, intervindo. E aqui eu vou abrir aspas, porque uma exegese, falar da palavra de Deus é a palavra de Deus literal, em conteste. Foi o que eu li aqui, coloquei de vermelho. Toda essa palavra de Deus aqui, ninguém venha de encontro a mim que você vai encontrar alguém que vai replicar com veemência. Agora, essa aspas que eu vou dar agora é uma exegese minha. Você pode ou não pode querer concordar ou assimilar. A palavra de Deus não, ela é indiscutível. Agora, eu creio que Josué talvez nem soubesse da ação de Deus Pai Todo-Poderoso através dos servos dele, principalmente o Moisés, Arão e Hur. Talvez aquele povo lá ganhou para os amalequitas
combateu e saíram de lá achando que era suficiente eles próprios, por conta de uma boa estratégia de luta, de saber manejar com maestria a espada. E muitas pessoas pensam isto, que ao sair na luta diária para buscar o pão, e fica lá na sua casa, um pai, uma mãe, um irmão, intercedendo por ele, quilômetros de distância, e Deus age, e Deus executa segundo aquilo que ele ouviu de um servo e de uma serva fiel. E aquelas pessoas, no seu ambiente de trabalho, no lugar em que ela está sendo acossada pelo inimigo, está sendo cerceada de direitos, está sendo cerceada de algo prazeroso para a vida daquela pessoa, que vai dar uma autoestima maior, vai fazer um trabalho mais dignificante, e o inimigo atacando, mas aquela oração, aquele intervir, de uma pessoa com seus 80, 90 anos, simples, clamando a Deus Pai Todo-Poderoso, na brecha, Deus entra com providência naquele momento, Deus age naquele momento, na vida daquele jovem, na vida daquele filho, por amor. É por isso que a passagem do Evangelho diz que, quando nós estamos vigilantes, Deus protege toda uma casa. Possa que naquela casa só tenha uma pessoa escolhida por Deus Pai Todo-Poderoso, e o restante, todo mundo nem dá valor à palavra de Deus, mas enquanto aquela pessoa está ali, orando e clamando por todos os seus familiares, a casa permanece em ordem. Quando essa pessoa é chamada por Deus, tudo se torna confusão, tudo se destrói rapidamente, porque ali tinha alguém que intervia. Moisés, Arão e Ur foram instrumentos de Deus para dar vitória sobre o povo de Amaleque. Porém, tem algo que eu quero fechar essa passagem aqui, algo que é primordial: obediência. Não se constrói nada, nenhum cristão, sem obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso. Olha o que diz o texto. Quando Moisés ordena a Josué, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Obedeceu. Se nós tão somente obedecêssemos a Deus Pai Todo-Poderoso, você tem que buscar na palavra de Deus tudo aquilo que Ele preconiza para você viver uma vida santa diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Não porque eu estou falando, não porque Camum está falando, não. Ou você tem um mais predileto, Roberto Brasileiro, nosso presidente do Supremo, está falando, não. É a palavra de Deus que assim o diz. Então, esta é a essência, obedecer. Se você obedece, busca o conhecimento da palavra de Deus, e aí eu volto, porque parece até uma antítese que eu estou aqui praticando. Ou seja, conhecimento, você mistura, diz que o conhecimento para alguém que não tem entendimento, e agora busca, sim, mas essa pessoa que não tem um conhecimento vernáculo, ela ouve o Evangelho, ela ouve uma pregação, ela ouve uma oração, e aí se edifica através disso. Quantas pessoas ainda, principalmente as pessoas já de 80 anos, quantas dessas pessoas são hoje ainda analfabetas? São analfabetas, inteligentes, maravilhosamente inteligentes, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, mas são analfabetas, mas entendem a palavra de Deus. Isso é mistério, meus irmãos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Obediência, porque eu vou mostrar quando a desobediência grasna, aí a coisa não é boa não, viu? O povo de Deus se rebela contra Deus e a liderança de Moisés. E aí nós vamos lá para Números agora. Números, capítulo 14. Observem o que acontece.
Números, capítulo 14. E eu vou ler do versículo 39 ao 45. Números 14, de 39 a 45. Que diz assim: falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto houvemos pecado. Olha o que Moisés diz. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e cairás a espada, pois uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não será contigo. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormar. Olha a diferença. O que eu relatei há pouco de Moisés com as mãos suspensas, doloridas, as mãos que não se aguentavam mais, a mão pesada, vitória, suspendia as mãos, a peleja estava ganha. Agora, por quê? Josué obedeceu. Aqui não, aqui mesmo eles pecando, hoje, observe hoje o que está acontecendo no mundo. As pessoas blasfemando contra Deus Pai Todo-Poderoso, as pessoas menosprezando a Deus Pai Todo-Poderoso, e você alertando quanto a isso. E as pessoas não estão nem aí. Assim aconteceu nesse período. Assim aconteceu com Moisés, com o próprio povo dele, o que é um pouco diferente, e muito diferente. Moisés aqui não estava falando com um mundano, não. Moisés aqui estava falando com o povo escolhido de Deus, os israelitas, dizendo que eles pecaram, que eles precisavam de arrependimento, e que eles não poderiam fazer aquilo, mas, as pessoas acham que sem Deus, mesmo com o seu vigor físico, mesmo com o seu intelecto, mesmo com todos os pensamentos da ciência, não são nada. Eles pensaram que poderiam derrotar os amorreus e os amalequitas. Pensaram, mesmo com o alerta do profeta de Deus, Pai Todo-Poderoso. Quantas vezes se propaga o evangelho em um púlpito desse, transmitido pelo YouTube, transmitido pelo Facebook, e as pessoas não ouvem, e não vão ouvir. Aqui é um prelúdio do que vai acontecer quando Cristo voltar. Destruição, vai destruir o mal, e aqui eles foram destruídos a fio de espada, assim como Josué ganhou lá atrás, a fio da espada, e matou todos os amalequitas que estavam ali no campo de batalha. Aqui quem morreu foi os israelitas. Lá houve obediência, aqui houve desobediência, algo totalmente contrário, um ao outro. Quando se obedece, tem o amor de Deus. Aqui Moisés foi bem claro: Deus não será contigo, não vá. Pense naquele filho rebelde, pense na maioria da juventude, que acha que está no controle das suas vidas, que acha que entende de tudo, que os pais eles estão obsoletos.
eu acho que nem usa nem mais essa palavra que é minha, do meu tempo, cafona, não entende de nada, eles é que entendem. Aí recebe um conselho de um pai, recebe um conselho da mãe, entra no ouvido e sai pelo outro, e não está nem aí, menospreza a vivência, menospreza o respeito que a Bíblia requer a seus pais, e jogam isso na lata do lixo, e saem desse mundo afora, e à volta às vezes, elas nem existem mais, se perdem lá, naqueles rincões das drogas, acabados, sem poder voltar nem para o seu próprio lar. Desobediência leva ao caos, desobediência leva à morte. Porém, meus irmãos, algo acontece aí, nesse momento aqui, que Deus viu aquilo, porque uma coisa é certa, mesmo esse povo desobediente, sempre no meio dele, vão haver os arautos, vão haver aqueles que obedecem, no meio do povo de Deus, o povo rebelde de Deus, vai haver os que obedecem. Aqui fica claro, e o texto diz claramente, que Moisés e a arca do Senhor permaneceu no arraial, porque tem muitas pessoas que dizem assim, não, a maioria é que está com a razão. Será? Será que a maioria está com a razão? Será que aquela turma da faculdade, onde você tem ali 90% de pessoas que se acham autossuficientes e 10 pessoas ali dentre 40 que ora a Deus, clama a Deus Pai Todo-Poderoso, e que aquelas pessoas estão com a verdade porque elas são maiorias? Não, nem sempre. Às vezes, você contrapor aquele que acha que tem a verdade absoluta, é algo pertinente, e nós estamos vivendo nesses tempos hoje, quantas pessoas, principalmente nessa fase local, por exemplo, que Alagoinhas tem uma história política terrível, quem quiser, tome conhecimento da história política de Alagoinhas, por isso que Alagoinhas, a terra que eu amo tanto, é muito atrasada em vários setores, por conta de uma politicagem terrível, de destruição, politicagem que o outro quer sobrepor-se ao outro, destruindo o que foi feito. Essa é a politicagem, e eu estou dizendo isso porque eu estou aqui há 63 anos, nasci aqui, me criei aqui, vivenciei todo esse período aí. Desastre. Alagoinhas não tem aqui no nosso hospital Dantas Bião, aqui em Alagoinhas, Bahia, não tem um neurocirurgião, não tem. Aí você diz assim, mas presbíteros, e se, por exemplo, eu alinhar o prefeito, um governador e um presidente que tem a mesma linha de pensamento? Aí eu lhe digo, Alagoinhas já ouvi isso, não fizeram nada por aqui, nada, mas nada mesmo. Por que não fez isso por aqui? Porque é algo contrário a Deus, Pai Todo-Poderoso, é demoníaco. Tudo aquilo que é desobediência a Deus, Pai Todo-Poderoso, não prospera, não vai para frente. Assim aconteceu com o povo. Aí Deus tomou a atitude, porque Deus não desiste do seu povo, Deus não desistiu dos israelitas naquele momento, não. Observe, você leva o seu profeta para falar com aquele povo que já está em pecado, naquele momento ali estava em pecado, diz a ele para não subir o monte, aquele povo mesmo em pecado, se acha poderoso, se acha maior que Deus, se acha maior que o seu profeta, e sobe o monte, morte certa, e foi isso que aconteceu. Aí eu volto, tendo um Moisés, como ele pode ter hoje a igreja de Cristo Jesus, aqui nos nossos tempos, vai nos preservar, Deus será conosco, não tenham dúvida, e Deus determinou naquele momento, que Ele iria exterminar da face da terra, todos os amalequitas, todos, iriam morrer a fio de espada, e Ele determinou que isso venha a acontecer, e o povo não mais existisse, seria um povo extinto, e foi um povo extinto. Eu vou mostrar daqui a pouco, porque nesse
nesse período entre a destruição total dos amalequitas, Deus usou do profeta Samuel para falar com Saul, e pediu a Saul que fosse combater os amalequitas, e Saul foi. Porém, observe o que foi que Saul fez, a asneira, a besteira de alguém que Deus abominou depois. Olha a asneira que ele cometeu, está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 7 a 11, eu vou ler para os irmãos, que é algo assim, abominável, algo que não bate para uma pessoa que ama, que crê em um Deus que pode todas as coisas. Aí é quando as pessoas veem, né, que Deus destituiu Saul, mas por que Deus fez isso com o pobre do Saul? Pobre de Saul, oh meu pai, não. Observe o que diz aí, 1 Samuel 15, de 7 a 11, diz assim: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Quem lê esse texto e para aqui diz: olha, Saul fez algo tão belo, né? Ele segurou as melhores coisas, né? Ele poupou, ele foi uma pessoa magnânima, ele poupou o rei dos amalequitas. Mas observem o que Deus disse para Samuel, no versículo seguinte, versículo 11, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Queridos, quando Deus diz é assim, será assim. Não existe meias palavras para Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, não, mas eu sou um pouquinho bom. Ah, não, mas não, eu vou votar nesse candidato porque ele fez uma coisinha boa. O candidato é totalmente podre, mas ele fez uma coisinha boa, eu vou votar nele. Talvez ele conseguiu até botar um nome de uma pessoa conhecida do bairro na rua. Queridos, perfil. Quem é aquela pessoa? E Deus determina: mate todos os amalequitas, todos, não é para deixar rei nenhum não, mate todos os animais, tudo que for dos amalequitas, eles têm que sumir da face da terra. Determinação de Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, mas, olha, está tão gordinho, olha o gado, é tão gordinho. Não tem gordinho certo, é matar, a fio de espada, porque Deus mandou, Deus determinou, e tem que acontecer. Não foi por Saul, não foi Saul, foi determinação de Deus Pai Todo-Poderoso, e Saul não cumpriu, e pagou o preço. Samuel clamou por Saul, Samuel tinha um amor por Saul, né? Ele tinha um amor todo especial, profeta, um homem de Deus, um homem temeroso a Deus, mas ele tinha amor por Saul, mas Saul estava errado, e Deus instituiu Saul e colocou Davi. E quem é que veio exterminar por completo os amalequitas? Davi. E aí eu vou encerrar indo lá para as Crônicas, capítulo 4, primeiras Crônicas, que é depois daí que eu fiz, eu vim descendo, né? Eu vim com Gênesis, depois Números, até chegar nessa fase final aqui da nossa reflexão desta noite. Primeiras Crônicas 4, capítulo 4, e eu vou ler do versículo 40, os dois versículos, 42 e 43. 42 e 43. Os dois últimos do próprio capítulo 4, que diz assim:
nenhum deles, dos filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelátias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uzias, rei de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Aqui, Davi matou todos os amalequitas, tudo que era dos amalequitas, daquele povo que perseguiu o povo de Deus Pai Todo-Poderoso. Arrasou, acabou. Determinação de Deus Pai Todo-Poderoso. Conclusão: nós temos um Deus que é por nós. Nós temos um Deus que não tem poder maior na face da terra que vá de encontro a nós, porque Ele vai nos preservar. E quando Deus determina na sua palavra que você tem que fazer, faça. Porque, a despeito de ser um Deus amoroso, um Deus tremendo e maravilhoso, Ele pune. Ele pune. Ele não vai desistir de você, não. É semelhante àquele pai que ele age com o filho. Ele não passa a mão pela cabeça, não. Nós temos visto, até nesse mundo nosso aí, nós temos visto alguns exemplos disso. De jovens que cometem um delito e vai se refugiar em casa. Aí tem aquela família humilde, porém honesta, e vai lá e leva o jovem diretamente na delegacia quando sabe que cometeu o delito. Uma mãe, o quanto não é doloroso uma mãe chegar e levar um filho para ser punido. É doloroso, mas ela leva. Ela leva, porque Deus age, Deus pune. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para aprender de Deus que a obediência leva a uma vitória total com Deus, e Deus nos ouve. Deus não promete, em nenhum momento da palavra dele, que nós teremos privilégio por sermos cristãos, não teremos. Nós iremos lutar, como eu disse há pouco, a responsabilidade humana é algo que é premente na palavra de Deus. Nós temos nossa responsabilidade. Mas eu sou um eleito, mas nada vai me tirar a salvação. É verdade, mas você vai ser um eleito para deitar em berço esplêndido? Não, você é um eleito para fazer as boas obras, é um eleito para honrar o dia do Senhor. Você é eleito para você dar testemunho no seu trabalho. Você é um eleito para que quando alguém necessitar de ajuda, você está lá presente, de acordo com os seus proventos, de acordo com aquilo que você pode. É eleito para isso. Ao contrário, evidencia um não eleito, aquele que de boca professa um Deus tremendo e maravilhoso, e que na prática é oco, é santo de pau oco, não tem consistência nenhuma, mas por fora está aquele adorno lá, que muitas pessoas vão lá admirar, por dentro não tem nada, porque sem Deus nós não somos nada. Que esta palavra fique na sua mente, no seu coração, para todo sempre, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Gabriel, por favor, vai cantar um hino para nós, e depois eu estarei fazendo a oração final e encerrando o nosso culto desta noite. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos cantar o hino de número 368. Que nesta semana o Senhor possa nos guardar pelo seu poder. 368, despedida. .
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser obedientes, Senhor. Retira, Senhor, de nós qualquer impedimento, Senhor, que faça com que nós não cheguemos a Ti, meu Pai. Pai nosso, sabemos que Tu nos amas, Senhor, porém nós somos terrivelmente, Senhor, pecaminosos. Ó Pai, retira de nós, Senhor, qualquer pensamento, Senhor, qualquer ação danosa à Tua santidade, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter colocado na nossa vida, Senhor, um Abraão há milhares de anos atrás, um Moisés, um Paulo. Ó Senhor, homens dignos de Ti, Senhor. Faz-nos dignos também, Senhor, fazendo com que nós entendamos, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, inclusive de cada um de nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós sejamos obedientes, Senhor, ao extremo, e não deixemos ninguém blasfemar o Teu nome, Senhor, e para tanto, precisamos, Senhor, literalmente de Ti. Pai nosso, muito obrigado por este dia, obrigado, Senhor, por esta noite. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares em paz, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sentemos que eu vou dar uns breves avisos, meus amados irmãos. Só vou fechar aqui. Meus irmãos, como todos sabem, o nosso reverendo, ele ontem esteve participando de uma conferência de casais em Camaçari. Logo após, ele se dirigiu, no dia de hoje, para a cidade de Lauro de Freitas e, nesse momento, por certo, se não encerrou, está encerrando, né, o seu sermão ali para os irmãos de Lauro de Freitas. Né? Orem a Deus Pai Todo-Poderoso para que dê a ele uma noite tranquila, para que ele volte para o seu lar, né, tranquilamente, que Deus o proteja ao longo do seu trajeto na volta de Alagoinhas, ele e seus amados. Queridos, quinta-feira o pastor Camon, ele estará dando estudo aqui na quinta-feira, e a escola bíblica no domingo com ele, e à noite a pregação pública. E por que eu comecei a falar da quinta-feira, se nós temos a nossa reunião de oração na terça? É porque eu estou passando um momento muito doloroso, não é? Eu estou com meu cunhado em estado terminal, ele está no hospital ali em Aracaju, e se Deus permitir, amanhã eu estarei descendo com Adriel para Aracaju, né? Vou ficar ao lado de minha irmã e passar nesses momentos difíceis que ela está passando juntamente com seu esposo. Antes de eu subir esse púlpito, eu recebi o telefonema de minha irmã dizendo que ele não tem nem mais condições de ficar sem ser sedado pelas dores lancinantes que ele está sentindo. E eu quero agradecer os irmãos pelas orações que têm feito em prol do meu cunhado, em prol da minha irmã, não é? Em prol de todos nós, né, que nós estamos sofrendo juntos, né? Mas é aquilo, né? É Deus que está no controle de todas as coisas. Eu me fiz presente o último final de semana lá com ela, eu vi o estado que ele estava, ele não estava mais nem falando, ele estava totalmente lúcido, me reconheceu, ainda apertava assim com força, né, a mão. Ele ouviu a palavra de Deus diversas vezes, não é? E está entregue a Deus Pai Todo-Poderoso, literalmente. Por conseguinte, né, o nosso diácono Alexandro estará dirigindo a reunião de oração aqui na igreja na terça-feira. E ao longo de todos os trabalhos da semana, né, me coloque diante do Senhor para que Deus tenha misericórdia, que, né, nós possamos passar por esse momento duro, né, porque nós sentimos na pele o quanto é terrível o pecado de Satanás provocou na face da terra. Quem sabe, né, num momento desse, se não fosse Satanás, nós estaríamos no paraíso, com Deus Pai Todo-Poderoso o tempo inteiro.
mas a desobediência começou ali e provocou a morte, e nós, todos nós, né, iremos passar por ela, se Cristo assim não voltar, assim como meu cunhado está passando por esse momento terrível na vida dele. Orem, continuem orando. Existem pessoas, diversas pessoas no mundo inteiro passando também por prova semelhante. Vamos orar uns pelos outros, porque eu creio piamente no que foi lido aqui esta noite. Assim como Moisés subiu naquele monte, ficou distante de onde iam ocorrer as ações e intercedeu a Deus Pai Todo-Poderoso, onde você estiver, não importa. Você está numa casa luxuosa? Amém. Você está numa casa simples? Amém. Fale a Deus, Ele vai ouvir você onde você estiver. E onde você estiver, Deus vai agir em prol daquele que você está colocando diante dEle. Agora, para tanto, e aí sim eu sou muito prático quanto a isso. Tenha a sua vida reta diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe por quê? Eu tenho o costume, não assim publicamente, mas eu chego assim, a direcionar pessoas para pedir oração por mim. Por que eu faço isso? Porque eu sei que aquela pessoa, Deus vai ouvir. Eu não vou citar, tem gente aqui presente que eu faço isso com pessoas que estão presentes aqui nessa assembleia agora. Mas eu só vou citar minha sogra. Minha sogra. Ela não tem esse conhecimento linguístico, quase que nenhum. Algumas pessoas aqui conhecem minha sogra, mas pense numa mulher abençoada. Simples, meu diácono, mas abençoada. Eu não tenho nada, eu não passo por nenhum tipo de provação que eu não coloque para ela. E diga, ore por mim, minha querida irmã Belinha. E ela me coloca diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. E eu tenho uma confiança assim tremenda em Deus através das orações da minha sogra. É algo assim tremendo. Quando eu prego aqui, eu prego na certeza. Eu não venho aqui para frente para pregar ilusão, não. Eu prego porque eu vivo isso aqui. Eu sinto isso aqui. Isso aqui é real. Isso que Moisés fez é real. Minha sogra morava a quilômetros de distância, lá numa fazenda quando ela morava. E de lá ela orava por mim. E as coisas fluíam em minha vida. E eu tenho certeza plena e absoluta que foi fruto da ação de Deus através das orações de minha sogra. Então creia nisto, interceda pelo outro. Isso é altruísmo, é isso que Deus requer na sua vida e na minha vida. Olhe, hoje literalmente nós temos um cafezinho, um chá e um suco lá. Porque houve algumas ausências que bem justificadas, e não trouxe algo mais presente. Eu vou tomar um cafezinho lá. Eu aqui de público, que eu sou assim, estou convocando o meu amado irmão Francisco, que me leve em casa hoje, que eu vou precisar ser levado em casa hoje. E aí eu tomo um cafezinho com o irmão, e daqui mesmo nós iremos assim que o irmão quiser. Então, meus queridos, minhas amadas irmãs, uma semana assim de paz, de tranquilidade. Eu estarei um pouco distante, é bem verdade, mas ore por mim. Eu estarei assistindo, o nosso diácono Alessandro lá em Aracaju. Eu estarei assistindo o reverendo Camon, estarei assistindo no domingo também, se Deus permitir eu ficar até lá, até esse período lá, Deus é que sabe. Eu vou ficar a critério do que vai acontecer com meu cunhado Randolph, não é? Mas, domingo passado, eu estava lá. Por isso que a questão remota, a que eu estou falando aqui agora, é importantíssima, meu irmão. Não substitui. Pela manhã eu fui bem claro, aqui está meu diácono aqui, estava presente, fui bem claro. Não substitui a presença no templo. Não venha com esse papozinho, não, que eu não tenho esse tipo de mimimi. Não. Templo da casa do Senhor é algo insubstituível. Agora, foi assim, meu querido irmão Francisco, deleitoso. Eu me senti lá em Aracaju, na sala da minha irmã, dentro da igreja, ao vivo e a cores, vendo o pastor Camon pregar aqui, Emerson falando, algo assim extraordinário. A pandemia trouxe isso, não é? As coisas de boa, uma das coisas boas da pandemia foi isso aí. Outra coisa boa da pandemia foi unir aqueles que estavam desunidos, porque existiam casais que só se conheciam, trabalhava a semana toda, no final de semana ia para barzinho, ia para lugar. Quando começaram a viver dentro de casa, tete a tete um com o outro, as coisas pegaram, as coisas se degringolaram. E hoje nós vemos muitas pessoas se separadas porque não suportaram um ao outro,
A pandemia também trouxe essa realidade, de pessoas que só eram felizes quando estavam em bar, ou quando estavam passeando ou viajando. Quando se confrontaram literalmente dentro de casa, entre quatro paredes, a coisa foi muito diferente. E muitas coisas apareceram nesse tempo de pandemia para nós orarmos, até mesmo casais cristãos sentiram isso na pele. Uma semana de paz, que Deus nos abençoe. O irmão quer falar? Isso. Olha, eu não me reuni ainda com o conselho, nem consultei com a mãe. Então, irmão, fica atento, que nós vamos ver, viu? Isso aí ele vai resolver, e aí nós vamos passar no zap e passar para a igreja. Diga, minha querida. Da noite. Como já aconteceu, não é isso, amor? Não, a sua sugestão é super pertinente, é isso aí. Vamos, bom, eu já vou colocar para o conselho, né, ratificando o que a nossa querida Jayala propôs. Ok, minha amiga? Muito bom, que Deus muito abençoe, é isso aí.